A química é uma ciência muito mal vista pelos alunos de uma maneira geral. Se você colocar as ciências que são dadas no ensino médio na ordem de ojeriza, a química fatalmente vai ser a primeira. Os alunos acham aquela tal de nomenclatura, aquela confusão toda, uma coisa muito aborrecida. Então, o intuito básico da nossa exposição é exatamente derimir ou acabar com essa visão da química como uma coisa de decoreba, etc. e tal. Então, vai pegar a química e mostrar a química sob vários aspectos. Logo aqui na primeira sala da exposição, que eu chamei sala de astroquímica, nós temos aquela famosa frase do Carl Sagan, que somos feitos todos de poeira de estrelas. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer simplesmente que todos os átomos que estão aqui dentro de mim já foram forjados dentro de uma estrela. Então isso é representado aqui mais ou menos pelo diagrama que a gente chama de diagrama de Hertzsprung-Russell. É um diagrama que mostra as estrelas, né? Cada estrela tem cores diferentes e cada estrela dessa está elaborando dentro do seu seio moléculas, átomos, no caso, até às vezes um pouco até moléculas mais simples, mais complicadas, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, nessa mesa, uma nebulosa que é oriunda de uma explosão, provavelmente de uma supernova. Então isso aqui representaria a poeira que depois vai se congregar nos planetas que vão forjar, depois de alguns milhões de anos, no caso, um planeta complexo como a Terra, ou tão complexo, um planeta não tão complexo em termos de molécula como é Mercúrio, Vênus, etc. Então aqui está a espectroscopia elucidando a química estelar, que é exatamente como a gente, sem chegar lá, ninguém pode ir numa estrela que tem uma temperatura altíssima, a gente pode, analisando a luz proveniente da estrela, a gente pode saber o que forjam as estrelas, o que constitui cada estrela. Então você tem aqui uma sequência de vários cientistas que, desde Newton até o Hans Bethe, foram os responsáveis por elucidar o que há dentro das estrelas e como esses elementos são forjados. Esta aqui é a sala 2. A sala 2 é daqueles precursores da química, os famosos alquimistas, aqueles indivíduos que procuravam sonhos e, ao procurar esses sonhos, elaboraram estruturas, quer dizer, vários material para trabalhar no laboratório, né? Como por exemplo, eles trabalhavam muito com destilação, trabalhavam muito com metalurgia, etc. e tal. Esse aqui nós temos aqui uma visão de um alquimista, e como eu falei para vocês, é uma bagunça generalizada, né? Mas você tem uma mistura de retortas, de tubos de ensaio, de pessoas forjando alguma coisa, porque o aspecto teórico do alquimista, como eu falei para vocês, era muito errôneo. Eles procuravam transmutar elementos. Hoje a gente sabe que a transmutação dos elementos ocorre exatamente nas estrelas. Do lado de cá, nós temos aqui um laboratório clássico, não parece nem um laboratório, parece mais uma cozinha dos alquimistas. Vê a bancada aqui, você tem misturado aqui na bancada banjo, instrumentos musicais, pedaços de pão, tudo, né? Você vê que é uma coisa adaptada, né? De qualquer maneira. E nessa adaptação vai surgir grandes descobertas, no ponto de vista só prático, mas não no ponto de vista teórico. Do lado de cá, nós temos o contrário, né? Nós temos aqui um laboratório químico moderno. Você vê que tem aparelhos eletrônicos, etc. Olha só como a aparência de limpeza no laboratório, etc. e tal. Esse laboratório, então, é consequência, evidentemente, né, a longo prazo, desse outro laboratório. Aqui você trabalha exclusivamente com o objetivo da química moderna. Aqui o outro você tinha uma mistura de vários fatos, era mais uma cozinha do que praticamente um laboratório, né? Nesta sala aqui, que a gente denomina sala de síntese, essa sala é para indicar o quanto a química moderna fez e ainda faz pelo mundo, né? Então, aqui tem uma representação de uma molécula. Essa representação de uma molécula exigiu anos e anos de pesquisa para saber que os átomos de carbono se unem a 5, os hidrogênio, formam essa estrutura e tal. Então, isso aqui são anos e anos de pesquisa, principalmente realizados no final do século XIX e início do século XX. A química em relação com o meio ambiente, né? O meio ambiente nosso, né, o ambiente que nós vivemos, é um ambiente que
está em um certo desequilíbrio. Por que é desequilíbrio? Ora, oxigênio é uma molécula altamente reativa, ela só existe por causa da função fotossintética. Então, na realidade, a atmosfera desequilibrada da Terra, seja quimicamente desequilibrada, produz a possibilidade de existir seres vivos, né? O oxigênio é oriundo principalmente da função fotossintética. Então, a gente vai dizer aqui, nessa sala que nós entramos aqui devagarzinho, nós vamos mostrar como é que a química ela está começando a mexer com essa biosfera, né, ou até com a própria atmosfera da Terra, podendo esse desequilíbrio ser alterado para outro tipo de desequilíbrio. E esse desequilíbrio poderá ser ameaçador para as espécies na Terra. Então, essa faceta da química é estudada na chamada química ambiental. Então, o homem está entrando para uma área que, embora tenha muita coisa positiva a fornecer à humanidade, ela tem aspectos negativos que têm que ser vistos e estudados. E para isso é preciso que a comunidade decida, né? E para decidir, aí que está a coisa, é preciso que a pessoa tenha uma certa noção da ciência, né? Então, saber química, não precisa ser um químico, mas saber o que a química é importante para o cidadão se integrar nas decisões econômicas e industriais que estão, de certa maneira, ameaçando o planeta numa faceta e, ao mesmo tempo, facilitando a vida do planeta com outra faceta. Aqui nós temos a famosa tabela periódica, que todo aluno olha e vê, alguns ficam chateados e tal, que mostra os vários elementos químicos que existem. Vale a pena salientar que todo elemento acima do urânio é um elemento sintético, o homem fabricou. Né? E ao fabricar esses elementos, ele está fabricando alguma coisa que não existia, né? Quer dizer, não só o homem fabrica moléculas, vamos dizer, exógenas à biosfera, como produz também elementos que não existiam na biosfera. Então, como vai a natureza reagir, entre aspas, a isso, né? É uma coisa que a gente tem que saber. O homem está alterando o balanço biosférico, né? Então é possível a gente analisar isso tudo para ter uma noção e tomar decisões que o futuro do planeta está aí mesmo, para a gente ver se mantém esse planeta de acordo com as leis que nos fizeram, até nos forjaram. Nós somos fruto da química do planeta. Se a gente mudar a química do planeta radicalmente, nós estaremos perdidos. Esta sala, a quinta sala, que é a última da exposição, ela visa correlacionar os problemas e as soluções em relação à nossa saúde com a química. Então nós temos aqui, por exemplo, né, vamos ter aqui do lado 3 vídeos por 3 autoridades em áreas diferentes, uma médica que vai tratar da interação dos cosméticos e outras coisas que as mulheres usam, né, batons e tudo, na pele, vai falar do ponto positivo e negativo dessa ação constante. Um outro médico vai falar a respeito da interação medicamentosa da quimioterapia para ilustrar o câncer, né, para curar o câncer, né? E o outro vai falar sobre as interações de substâncias que os atletas usam, né, as chamadas, entre aspas, bombas, e que muitas vezes pode prejudicar não só a performance do atleta, mas também a própria saúde do atleta. Então essas 3 visões, né, a visão cosmética, estética, a visão, vamos dizer assim, de elucidar, de tratar do câncer, e a visão também do uso intensivo desses anabolizantes, vão ser estudadas e vão ser expressas por 3 autoridades no assunto. Então, nós escolhemos 3 pessoas importantes, cada uma nessa área, né, uma área qualquer, a médica, a do metabolizante e a do câncer, para discutir com vocês a esse respeito. Então, a gente encerra por aqui, mostrando para vocês como que a química é importante na vida diária, como ela tem um lado bastante positivo, que nós muitas coisas devemos a ela, e é uma parte deletéria. Esta foi a primeira exposição que está virtualizada no site do museu, né? Então vocês podem entrar no site e percorrerem a exposição, até vendo de uma maneira até mais abrangente, até mais profunda do que eu falei rapidamente aqui, e depois disso aí visitar, porque nada substitui essa visita física ao museu.